Vamos lá, gente, para a primeira questão. Um aluno do curso de mecânica do IFPE recebeu o desenho de uma peça, fez as devidas medições e, a partir de sua escala, fabricou a peça. Se a largura da peça desse desenho é 1,5 mm e a largura da peça já fabricada é 45 cm, qual a escala do desenho? Então, ó, numa escala a gente tem o tamanho do desenho, tá? Que é o fictício, a gente chama de fictício, e o tamanho real, tá? A gente faz uma razão. Então aqui eu tenho, ó, o tamanho real, fictício, desculpa, sobre o tamanho real. O tamanho fictício está 1,5 milímetros e o tamanho real está 45 centímetros. A gente tem um problema aqui, é que esse primeiro está em milímetros e esse segundo aqui, que é o real, está em centímetros. Nós precisamos deixar eles na mesma casa, tá? Lembrando aqui para vocês, ó, que a ordem é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de sempre transformar o maior para o menor na ordem aqui, ó. Se ele vai vir para cá, então, ó, eu vou multiplicar por 10. Para a direita multiplica, para a esquerda divide, né? Então vou multiplicar aqui por 10, ó, para ele virar milímetro. Então vai ficar 1,5 milímetros sobre 450 milímetros, tá? Estão na mesma grandeza, agora é só simplificar. Para me ajudar nessa simplificação, eu vou multiplicar aqui por 10. Aí lembrando que como agora estão em casas decimais iguais, eu não posso multiplicar em cima só por 10. Tenho que multiplicar os dois para eles continuarem proporcionais, tá? Eu vou multiplicar por 10 para não ficar com esse número decimal, ó. Vai ficar 15, né? 1,5 vezes 10 é 15. E 450 vezes 10 é 4.500. Agora eu vou só simplificar por 15 e simplificar por 15. 15 dividido por 15 é 1. E 4.500 dividido por 15 é 300. Então a minha escala é 1 para 300. Letra C. Beleza, pessoal? Vamos embora. Segunda questão do seguinte, ó. Em uma indústria de refrigerantes possuía, ano passado, 1.320 funcionários trabalhando 8 horas diárias e conseguia produzir 5.280 litros de refrigerantes por dia. Então vou fazer aqui, ó. Eu tenho funcionários. Vou já botar a ordem aqui, né? Eu tenho funcionários 1.320. Eu tenho horas trabalhadas, né, diárias, que são 8. E tenho também a quantidade de litros produzidos de refrigerante, que é 5.280, né? Então vamos lá. Devido à crise econômica em que o país se encontra, decidiu demitir 520 funcionários. Se diminuiu 520 funcionários, a gente tem que subtrair aqui, né? Tem que fazer 1.320 menos 520. 800 funcionários. Então agora a fábrica tem 800 funcionários, tá? E diminuir a carga horária diária de trabalho para 6 horas. Então eram 8 horas, agora vão ser 6 horas trabalhadas. Visando diminuir o custo, né? Levando em consideração que todos os trabalhadores têm a mesma eficiência, quantos litros de refrigerante essa empresa passará a produzir por dia depois dessas mudanças? Então aqui, ó, meu X, beleza? E atenção para a quantidade de funcionários que foram demitidos, ó. Se foram demitidos, fazer a subtração. Cuidado para não colocar 520 aqui direto. Lembrando, gente, que eu gosto de simplificar, tá? Eu vou já aqui cortar meu zero com o meu zero, né? Só que aqui dá para simplificar também por 4. 132 dividido por 4 dá 33. E 80 dividido por 4 dá 20. Gente, aqui também dá para simplificar por 2, ó. 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2, 3. 5.280 sobre x, tá? Lembrando que eu expliquei para vocês no começo que vocês poderiam separar essas grandezas, né? Mas não precisa, a gente pode fazer direto aqui.
eu faço essa grandeza com o x, depois essa grandeza com o x, tá? Com a grandeza do x. Lembrando que a parte que tem número é mais fácil para interpretar. Eu tinha 33 funcionários, passou a ser 20 funcionários. Então eu tenho uma quantidade menor de funcionários, por isso eu coloco setinha para baixo. Se eu tenho menos funcionários, eu vou produzir menos litros de refrigerante. Se as duas setinhas estão para baixo, eu tenho que multiplicar meios pelos extremos, tá? Então agora vamos fazer essa daqui, ó, horas e litros de refrigerante. Gente, nessa daqui eu trabalhava 4 horas diárias, agora estou trabalhando 3, então setinha para baixo. Se eu tenho menos horas trabalhadas, eu vou fazer menos refrigerante. Então, ó, duas setinhas para baixo, meio pelos extremos. Lembrando que setinhas para baixo ao mesmo tempo e setinhas para cima ao mesmo tempo é diretamente proporcional. Eu multiplico o meio pelos extremos ou para cima, né? Se as setinhas forem em sentidos diferentes, eu tenho que multiplicar assim, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Como é que eu expliquei que a gente armava aqui, ó? A grandeza que está com x, a gente coloca x de um lado e o número que está com a grandeza a gente coloca do outro, porque eles não podem ser repetidos, ó. O 33 está multiplicando por 3, certo? Desculpa, gente. O 33 está apontando para o x, então o 33 está multiplicando pelo x. O 20 está para cima, então o 20 está multiplicando por 5.280. Agora eu vou para cá, ó. O meu 3 está multiplicando por 5.280 e o meu 4 está multiplicando por o x, beleza? Sempre seguindo a ordem, tá? Então aqui, gente, eu vou já simplificar esse 3 com esse 33, né? 3 dividido por 3 dá 1 e 33 dividido por 3 dá 11. Esse 4 com esse 5, 4 dividido por 4 é 1 e 20 dividido por 4 é 5. Lembrando que tem que ser o mesmo número para simplificar dos dois lados. Então aqui fica, ó, 11 vezes x, 11x igual a 5 vezes 5.280. Eu vou simplificar esse 11 com 5.280, tá? Vou dividir já aqui, ó, 5.280 dividido por 11 dá por 4, menos 44, resta 8, desce o 8, dá por 8, resta 0, esse 0 vem para cá, né? Então, ó, 11 dividido por 11 é 1, e 11 e 5.280 dividido por 11 é igual a 480. Então vai ficar x igual a 5 vezes 480. E 5 vezes 480 é igual a 2.400. Vamos agora para a terceira questão, mas antes vamos marcar aqui, ó, letra P. Letra C, terceiro, desculpa. Em uma confecção, 20 costureiras em 8 dias produzem 800 peças de roupa. Reduzindo para 16 o número de costureiras e aumentando o tempo para 12 dias, quantas peças de roupa serão produzidas? Então aqui eu tenho costureiras, eu tenho dias e tenho peças produzidas, né? Tenho 20 costureiras, deixa eu melhorar esse 2 aqui, 8 dias, 800 peças. Produzindo 16, reduzindo para 16 o número de costureiras. Ele não disse que reduziu 16, ele foi para 16, né? Então só tenho 16 costureiras agora. E aumentando o tempo para 12 dias, então agora o meu tempo aumentou para 12. Quantas peças de roupa serão produzidas agora, né? Então aqui vai ser o meu x, certo, gente? Vamos simplificar logo, né? Aqui dá para simplificar, ó, por 4 e por 4. 20 dividido por 4, 5. 16 dividido por 4 é 4. 8 dividido por 4 e também 12 dividido por 4, tá? Não é porque tá tudo igual, não. É aqui tem que ser igual e aqui tem que ser igual. Coincidência que foi o 4. 8 dividido por 4 é 2. 12 dividido por 4 é 3. 800 e x, né? Eu vou fazer essa grandeza com essa e depois fazer essa grandeza com essa. Lembrando que, gente,
O x fica de um lado, porque ele está com 8, e o 800 fica do outro, porque eles estão juntos. E eu quero descobrir, um fica de um lado e o outro fica do outro. Gente, aqui ó, eu tinha 5 costureiras, agora eu tenho 4, então tem uma quantidade menor de costureiras. Se eu tenho menos costureiras, pessoal, eu vou construir menos peças de roupas, né? Então, ó, se os setinhas estão para baixo, ó, o de cima multiplica com o de baixo e o de baixo vai multiplicar pelo de cima. O 4 está multiplicando pelo 800 aqui, ó. E o 5 está multiplicando pelo x. Agora eu vou para essa, ó. Se eu tenho mais dias trabalhados, eu só trabalhava 2, agora eu estou trabalhando 3, depois dessa minha simplificação. Então eu vou fabricar mais roupas. Então eu vou multiplicar meios pelos extremos, né? Então esse 2 está multiplicando pelo x, ó, né? E esse 3 está multiplicando pelo 800. Beleza, professor, eu posso aqui ó, simplificar o 2 com 4, 5 com 800. Vamos fazer melhor? 5 vezes 2 é 10, vezes x, 10x. 4 vezes 3, 12. Vamos repetir o 800, ó. Só para cortar esse zero com esse zero. Pode fazer isso? Pode. X é igual, é só multiplicar agora 12 vezes 80, que é 960. Beleza, pessoal? Dá um print aí na tela para você tirar sua dúvida depois. E agora, ó, as alternativas estão aqui, mas eu vou marcar elas aqui na outra folha. Letra E. Vamos agora para quarta questão. Quarta questão, ó. Numa pequena confecção, existem 4 costureiras que, trabalhando 8 horas diárias, produzem 24 peças em 30 dias. Eu vou colocar aqui em cima porque o espaço ficou pequeno, tá? Vou fazer o quarto aqui em cima. Então, ó, numa pequena confecção, 4 costureiras, certo? Deixa eu ver aqui, dá pra ver, dá. Costureiras. Elas fazem 4 costureiras. Elas fazem trabalhando 8 horas, então 8 horas por dia. Produzem 24 peças, aqui peças, ó. Em 30 dias. A gente tem dias aqui, ó. 30 dias, tá? Para incrementar a produção, o dono da confecção contratou mais 8 costureiras. Se ele contratou 8, ó, ele tinha 4 mais 8, 4 mais 8, agora ele tem 12 costureiras. E resolveu pagar 2 horas extras. Então, se elas estão trabalhando 8 horas por dia, ó, agora elas vão passar a trabalhar 10 horas por dia. E cada uma delas, né? Essas 12 costureiras trabalhando 10 horas por dia produzirão quantas peças em 30 dias? Então aqui, ó, quantas peças em 30 dias, gente. Ó, eu fiz um vídeo para vocês, né? E a gente corta quando as grandezas são iguais. Então essa grandeza aqui, ó, ela não conta, porque elas vão ser simplificadas, vai dar 1. Eu já vou cortar ela direto, ó, não me serve, certo? Agora eu vou simplificar os números que são simplificáveis, né? Tem que ser a mesma grandeza. 4 divide por 4 e 12 também divide por 4. 4 dividido por 4 é 1 e 12 dividido por 4 é 3. 8 dividido por 2 é 4. Perceba que agora são números diferentes, ó, mas aqui a grandeza tem que ser igual. Ó. E 10 dividido por 2, 5. 24. E x, porque aqui não dá para simplificar e aqui eu não vou usar mais, né? Vou fazer, ó, as grandezas sempre que está com x. Se eu tenho mais costureiras, eu vou fabricar mais peças. Se as duas setinhas estão para cima, eu multiplico de cima com o de baixo. Se eu tenho mais horas trabalhadas agora por dia, eu vou fabricar mais peças. Multiplico meios pelos extremos. X fica de um lado, o número que está com x fica do outro. Esse 1 está multiplicando para baixo, então está multiplicando com 1. E esse 3 está multiplicando para cima, então está multiplicando pelo 24. O 5 está multiplicando pelo 24. E o 4 está multiplicando pelo x. Agora, gente, dá para simplificar aqui, ó. 4 dividido por 4 é 1. E 24 dividido por 4 é... Deixa eu ver... 6, né? Então, multiplicando aqui esses números agora, ó. 5
vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. Eu vou só deixar aqui bonitinho, ó, repetir, né? 1 vezes x é x, x vezes 1 é x. 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 3, 90. Letra C. Acabou-se. Vamos agora para a quinta questão. Quinta questão diz o seguinte, ó. Nos mapas usados nas aulas de geografia, encontramos um tipo de razão chamada de escala. Uma escala é a relação matemática entre o comprimento ou a distância da medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície terrestre, tá? Da medida fictícia, né, no mapa, e a real no que é a da Terra, né? Um mapa encontra-se numa escala de 1 para 200. A gente tem que lembrar aqui, gente, esse 1 é o fictício, né, o do mapa, e esse 200 mil é o do real, é o tamanho real, tá? A gente pode fazer uma regrinha de 3 nessa questão. Se nesse mapa a distância entre as duas cidades é igual a 65, então 65 é o tamanho fictício. Então a distância real em quilômetros entre essas cidades é igual a... É o que ele quer saber, a distância real, só que ele vai querer em quilômetros, vai ter que transformar, porque ele vai encontrar em centímetros, depois a gente transforma para quilômetros. Então bora lá, gente. Eu tenho um tamanho aqui, ó, fictício, e tem o tamanho real, gente. O tamanho fictício é 1, o tamanho real é 200 mil. E o tamanho fictício é 65, certo? E o tamanho real é x, beleza? Então, ó, aqui, ó, se eu tenho um tamanho real fictício maior, de cima para baixo, então meu tamanho real também vai ter que ser maior. Então, meios pelos extremos. Então, vai ficar, ó, 1 vezes x, né? E 65 vezes 200 mil. Continuando aqui, ó, 1 vezes x é x. 65 vezes 2 é igual a 130, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho mais 5 zeros, certo? Só que ele está em centímetros. Vamos lembrar de novo, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ele está em centímetro, ó. E eu quero que ele vá para quilômetro. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, tá? Então eu preciso dividir esse número aqui, ó. Lembra que eu disse que para a direita multiplica, para a esquerda divide. São 5 casas, então são 5 zeros. Eu só preciso cortar. Lembra que divisão a gente pode cortar os zeros. 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Então, ó, 130 quilômetros, né? Equivalente a, deixa eu ver que número é esse aqui, 13 milhões de centímetros, é a mesma coisa que 130 quilômetros, letra E. Vamos agora para a sexta questão, uma regra de 3 composta, tá, pessoal? Vamos embora. Sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas iguais às primeiras operassem 10 horas por dia, durante 10 dias o número de peças produzidas seria de... Então, bora lá, ó. Eu tenho máquina. Eu tenho, ó, peças. Eu tenho dias. E tenho horas por dia, tá? Tudo isso que ele colocou aí foram 5 máquinas, 5 peças, 5 dias, 5 horas por dia. Ele diz, ó, se eu tiver agora, ó, 10 máquinas iguais operando 10 horas por dia, então 10 horas por dia, durante 10 dias, o número de peças produzidas seria, então aqui é o meu X, tá? Eu vou simplificar aqui, ó, todos por 5, né? Porque ficaram iguais. E ela é metade, então minha resposta vai ser metade também, né? 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5, 5. 5 sobre x, 5 dividido por 5, 1, 10 dividido por 5, 2. Eita, errei aqui, ó, que besteira. 10 dividido por 5 é 2, eu botei 5. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5, 2, né? Então agora vamos arrumar
essa nossa regra de 3 composta, o x fica do lado, o 5 fica do outro, tá? Se eu tenho um número maior de máquinas, né? Se eu aumentei o número de massa, eu vou fazer mais peças. Vou até apagar aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Eu tenho um número maior de máquinas, eu tenho um número maior também de peças, tá? Então, meio pelos extremos. Vou apagar para a gente não confundir. Se eu tenho um número maior de dias para trabalhar, então eu vou produzir mais peças, meios pelos extremos. Estou apagando para não confundir, ó. Se eu tenho um número maior de horas trabalhadas por dia, então eu vou produzir mais peças. Todas são meios pelos extremos. Então o 1 vai multiplicar por x, ó, sempre, tá vendo? Ó, de cima para baixo. E o 2 sempre vai estar multiplicando pelo 5 de baixo para cima. Vai ficar 1 vezes x vezes 1 vezes 1. E aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 5 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 1 é 1 vezes x, x. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5. Opa. 8 vezes 5, 40. Mas veja a surpresa aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. São 500 peças, ó, gente. 500. Eu não usei 2 zeros. No final, eu vou acrescentar esses 2 zeros. Na verdade, eles vão produzir 40 mil peças. Se vocês quiserem fazer isso na questão de vocês, lembre-se que aqui, ó, tá com o meu x, tá? Como eu vi que eu não ia poder cortar os zeros, eu não coloquei esses 2 zeros, mas no final eu acrescentei até zero demais aqui, né? Porque deu 40. Eu deveria ter acrescentado só mais 2 zeros. Então, a resposta é 4.000 peças. Beleza, gente? Vamos embora? Eu vou deixar agora aqui, ó, um tempinho para vocês lerem essa questão para ver se vocês lembram, tá? Só um tempinho mesmo. Lê aí rapidinho. Lembraram? Vamos lá. Ó, um bônus de 2.228 será repartido entre 3 funcionários, Maria, José e Pedro, em partes diretamente proporcionais, 4, 6, 9, respectivamente. Ó, gente, partes diretamente proporcionais. Estudamos isso também, tá? Então vamos agora relembrar dessas partes diretamente proporcionais, tá? Lembrando que o todo aí, né, é 2.228 reais e que serão repartidos respectivamente proporcionalmente. A gente precisa encontrar qual é essa parte proporcional a todos, né? Que é K, tá? Vai ser a nossa constante. E esses valores aqui vão ser repartidos, né? Então, ó, o primeiro, que é Maria vai ganhar 4 partes de K, que é 4 vezes K. José, que vai ser a nossa pergunta, eu só preciso olhar José, ele vai ganhar 6 partes de K. E por último, Pedro vai ganhar 9 partes de K. Então, ó, eu sei que se eu juntar essas partes, mais 6K, mais 9K, tem que ser igual a 2.228, tá? Então, bora lá, ó. 4K mais 6K é 10K, 10K mais 9K, 19K igual a 228. K é igual a 228 dividido por 19. 228 dividido por 19 é igual a 12. Ou seja, cada parte corresponde a 12. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber qual é a parte que José vai ganhar. Então, você vai fazer, ó, 6 vezes 12. Grandeza diretamente proporcional, ó, 6 vezes 12, 72. Se fosse inversamente, você ia ter que fazer a divisão, né? Mas como é diretamente, a gente multiplica. Beleza, pessoal? Vamos embora. Para fazer um determinado serviço, 15 homens gastam 40 dias. Para fazer o mesmo serviço em 30 dias, quantos novos operários têm que ser contratados? Ó? Quantos novos operários precisam ser
contratados, eu já tenho 15. No final eu tenho que subtrair para saber quantos foram a mais, tá? Então aqui eu tenho homens. Não sei se são tão lindos quanto eu. E eu tenho aqui o tempo, né, que foi dado em dias. Então 15 homens, 40 dias. E eu quero saber agora, como eu quero que o serviço seja mais rápido, ó, eu diminuí o meu tempo, eu preciso contratar mais pessoas para poder fazer. Por isso que ele está aqui, ó. Quantos novos operários têm de ser contratados, tá? Se eu tenho aqui um menor tempo para trabalhar, eu vou precisar de mais homens para poder terminar em menos tempo. Dá para simplificar aqui, ó, 0 com 0, e eu vou multiplicar meus pelos extremos, não, já errei, ó. Eu vou multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, porque, ó, eu diminuí o meu tempo e eu preciso de mais homens, é inversamente proporcional. Então vai ficar, ó, 3 vezes x igual a 15 vezes 4. Dá para simplificar aqui, ó, por 3 e por 3, aqui dá 1 e aqui dá 5, né? Então vai ficar x igual a 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Então, ó, eu tenho no total agora 20 homens. Se eu tenho 20 homens e antes eu tinha 15, então ao todo agora eu tive que contratar 5 homens para poder terminar essa prova. Essa prova não, né? Esta obra de serviço. Então, letra B. Esqueci de colocar aqui o sétimo, que foi 72, letra A. Vamos lá. Questão 9 agora, pessoal. Para encher um tanque de 1000 litros, leva-se 4 horas. Para encher um tanque de 2.500 litros, quanto tempo seria necessário, né? Então, aqui eu tenho litros. E eu tenho tempo, tá? Então, vai ser 10.000 litros, que ele leva 4 horas para encher. Eu quero saber quanto é que levaria 2.000, um tanque menor de 2.500, né? Então aqui é x. Se eu tenho um tanque menor, né? Porque a capacidade dele está menor, então eu vou precisar também de menos tempo para esvaziar esse tanque. Se os dois são para baixo, então será meios pelos extremos. Só que antes, ó, gente, eu esqueci aqui, ó, dá para cortar, ó. Vê que beleza. E 100 divide por 25. Então eu vou simplificar aqui, ó, por 25 e também por 25. 100 dividido por 25, 4. 25 dividido por 25, 1. Aqui é 4 e aqui é x. A gente já viu que é meio pelos extremos. O x está multiplicando pelo 4 e o 1 está multiplicando pelo 4. Cortei aqui porque são iguais, ó. X é igual a 1. Beleza? 1 hora, ó. Acabou-se. Fácil demais nessa. Fácil. Vamos lá que a gente está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham acertado a maioria das questões aí. Questão 10. A questão 10 é o seguinte. Numa linha de produção, um lote de peças é feito em 10 dias por 18 operários que trabalham 8 horas por dia. Então aqui eu tenho, ó, dias. Eu tenho operários e tenho horas por dia. 10 dias, 18 operários, 8 horas por dia. Se fosse disponibilizados 12 operários com uma carga de 6 horas diárias, então, ó, agora eu tenho 12 operários com 6 horas diárias. Então foi reduzido o tempo, né? Quantos dias eles levariam para produzir esse mesmo lote de peças? Então aqui é x, ó. Vamos simplificar? Simplificando aqui por 6 e aqui por 6, dá 3, né? 18 dividido por 6 dá 3, e 12 dividido por 6 dá 2. Simplificando por 2, 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. E aqui eu vou repetir 10 e x. Lembrando que eu vou fazer cada grandeza com a grandeza que está com x, tá? X fica de um lado e o 10 fica do outro, né? A grandeza que está com x. Se eu tenho menos operários, gente, então eu vou precisar de mais dias para poder terminar essa obra. Então eu tenho que multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, porque ficou inversamente. Aí eu vou para esse agora, ó. Se eu estou trabalhando menos horas
diárias, se eu estou trabalhando menos horas por dia, eu vou terminar em mais dias, porque eu estou mais lento. Então também aqui ó, vai ser inversamente, eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então esse 3 está multiplicando pelo 10, vou botar aqui. Esse 2 está multiplicando pelo x, estou colocando aqui. Esse 3 está multiplicando pelo x, aqui ó, com o x. E esse 4 está multiplicando pelo 10, estou colocando ele aqui. Dá para cortar ó, esse 3 com esse 3. Ainda dá para simplificar esse 2 com esse 4 por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. Vou repetir aqui, né? Lembrando que é 3 por 3 que dá 1. 3 por 3 que também dá 1. Por isso que eu posso cortar, né? Vezes 10. E 4 dividido por 2, porque eu simplifiquei por esses dois aqui, né? Estão lembrados? Vai dar 2. 1 vezes x vezes 1 é x. 1 vezes 10 é 10 vezes 2, 20. Então, letra A, 20 dias. Vamos embora? Uma confeitaria, 5 cozinheiras devem fazer 30 bolos em 4 horas. Então, aqui eu tenho ó, cozinheiras, eu tenho bolos e tenho horas. Com 7 cozinheiras, eita, desculpa, esqueci aqui, ó, 5 cozinheiras, 30 bolos e 4 horas. 7 cozinheiras. Quantos bolos poderão ser produzidos em 6 horas? Então, quer saber a quantidade de bolos. Só dá para simplificar aqui, ó, por 2 e por 2, que vai dar 2 e 3, e o resto eu vou repetir. Por que não simplificou esse? Porque não tem nenhum número em comum que simplifique os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Se eu tenho mais cozinheiras agora, eu vou produzir mais bolos ou menos bolos? Mais bolos. Então, meios pelos extremos. As duas setinhas estão para cima. Se eu tenho mais horas trabalhadas agora, eu vou fabricar mais bolo. Setinha para cima, meios pelos extremos. Então, vamos agora fazer a distribuição. X fica de um lado e o 30 fica do outro. Esse 5 multiplica por x, ó. Esse 7 multiplica pelo 30. Esse 3 está multiplicando pelo 30. E esse 2 está multiplicando pelo x, né, gente? Vou multiplicar aqui, ó, aproveitar para multiplicar logo, porque dá para cortar com esse 0. Ó. 5 vezes 2 dá 10. Como eu quero cortar esse, eu vou multiplicar esses dois. Ó. 7 vezes 3, 21, vezes o 30. Vou cortar esse 0 com esse 0. X é igual a 21 vezes 3, 63. Letra B. Vamos embora agora para a última questão, tá? Marcos recebeu um aumento de 40% em sua mesada. Se antes do aumento sua mesada era de R$ 1.800, depois desse aumento passou a ser quanto, tá? Então, beleza. Ele está dizendo aqui ó, que o valor anteriormente era 1.800. Ele quer saber quanto vai ficar agora essa mesada, né? Então, esse 1.800, que é o dinheiro dele, né? Corresponde aos 100%, concorda? Aqui é a porcentagem. E ele quer descobrir quanto é 40% para poder saber quanto é que vai passar a receber de mesada, né? Então aqui é o X. Já disse para vocês quando for porcentagem, ó, meios pelos extremos, 100 multiplica por X e 1.800 multiplica por 40. 0 com 0, 0 com 0. Multiplica aqui, ó, 18 por 40. O 0 eu boto para fora, ó, porque eu vou repetir ele no final. 4 vezes 8, 32. Fica o 2, vai o 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. E o 0 eu repito. Ou seja, 40% equivale a 720. Agora, cuidado, porque ele quer saber, ó. Sua mesada era de 1.800. Depois desse aumento, passou a ser quanto? Ele quer saber quanto é a mesada. 720 corresponde a o aumento, não a mesada. Então eu tenho que somar R$ 1.800 mais os 720. 0, 2, 15 vai 1. 2.520 vai ser a atual mesada dele, ó. Então, ó, se você observar aqui, a gente tem, ó, o 720, que foi os 40%. Não posso marcar ela. Eu tenho que marcar o 2.520, que vai ser a mesada dele, total com os 40%.
Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham acertado a maioria. Qualquer coisa é falar comigo no WhatsApp, beleza? Valeu!